Meus amigos, finalmente chegou o momento. Paper Mario The Thousand Year Door sempre foi considerado um dos melhores jogos do GameCube e para muitos até mesmo o melhor Paper Mario já feito até hoje. Esse foi um dos meus jogos favoritos do GameCube, então imagina a minha felicidade quando a Nintendo me mandou aquele e-mail falando: Coelho, você tem interesse de avaliar esse jogo com antecedência? E eu tive que guardar esse segredo durante um tempo e finalmente eu posso contar pra vocês. Mas a dúvida que fica é: será que em seu aniversário de 20 anos um remake desse game tem calibre para ser um game valioso na biblioteca do Nintendo Switch? Hoje em dia, depois de tantos Paper Marios lançados, amigos, sendo bem direto, porque eu não vou conseguir esconder isso por muito tempo, sim, absolutamente tem. E não apenas isso, não apenas para ser um bom jogo, como também um dos melhores, especialmente quando falamos de Mario. Hoje eu quero explicar para vocês como o jogo funciona, o que o original tem de bom, que continua bom até hoje, e o que esse remake fez para tornar essa experiência tão boa quanto um novo ótimo jogo. Embora eu também queira alertar que existem algumas coisas nesse novo velho Paper Mario que mostram a sua idade e que talvez você não goste de experienciar. Então, olá meus amigos, eu sou o Coelho no Japão. E para conferir a análise de todos os lançamentos da Nintendo, já se inscreve aí no canal, ativa o sininho de notificações e deixa o seu like, assim o YouTube te manda novos vídeos e de quebra, você ainda apoia esse conteúdaço e faz ele chegar até mais pessoas. Vocês já ouviram falar muito desse game, então vamos nessa falar de Paper Mario The Thousand Year Door. E antes de começar, galera, quem está patrocinando o vídeo de hoje é a loja TK14 Games. Mas, Coelho, qual é o diferencial da TK14? São vários. Primeiro, eles são uma loja parceira oficial da Nintendo no Brasil e eles se especializam em pré-vendas e envio rápido, na velocidade da luz. Lançou, chegou, galera. Quem for pegar a mídia física, comprar o jogo e quer que chegue rapidinho na sua casa, é aqui na TK. Eles têm Nintendo, PlayStation e Xbox, são especializados em Nintendo, tem uma grande seleção de amiibos também. E eu não vou deixar vocês saírem daqui sem um cupom. Utilizem o cupom Coelho na hora de comprar um jogo por lá, ou console, ou o que você preferir, que você vai receber um desconto também. A TK14 tem um atendimento muito tranquilo e fácil de falar com eles. Lá no Instagram vocês podem mandar uma mensagem ou escrever pra eles no WhatsApp, tirar dúvida. Mídia física pra pegar um lançamento, cara, 269, você ainda consegue o desconto com o cupom Coelho, galera, e frete grátis. Então tá dado o recado, galera. Quer comprar um videogame da Nintendo, um jogo, um amiibo? Quer pegar uma pré-venda e quer que ela chegue rápida na sua casa e pagando menos? Dá uma olhada na TK14 Games, o link deles está aqui na descrição e utiliza o cupom, beleza? A primeira e mais importante coisa pra gente discutir é o que é Paper Mario The Thousand Year Door e o que diferencia ele dos outros games da série. Esse é um game original de Nintendo GameCube, lançado em 2004, 20 anos atrás, e desenvolvido pela Intelligent Systems, que, se você não se lembra, é uma parceira de longa data da Nintendo, conhecida pela franquia Paper Mario em si. Então esse game foi feito mesmo pelos caras de alto calibre. O lance é que a Intelligent Systems também é conhecida por Fire Emblem. Sim, são os mesmos caras, ou seja, eles sabem fazer um bom RPG, e eles também já fizeram muita coisa com a Nintendo, como WarioWare, Advance Wars, Pushmo e Puzzle League. No geral, eles honram o nome Intelligent, porque todos os seus jogos são de puzzle e estratégia, ou seja, muito criativos. E o grande lance é que esse estúdio, ele tem uma boa habilidade de misturar justamente criatividade com bons sistemas de gameplay. E nesse caso aqui, Paper Mario The Thousand Year Door é um remake do jogo original, apesar de não ter isso no seu título. Ele não é uma remasterização, ele é um remake mesmo. Não é uma adaptação melhorada para Nintendo Switch ou uma emulação, ele é um jogo refeito absolutamente do zero, um remake. Porém, assim como outros jogos refeitos sob supervisão da Nintendo, como Zelda Link's Awakening ou o próprio Super Mario RPG, esse Paper Mario segue fielmente a mesma estrutura, o que alguns chamam de remake 1 para 1. Então não é como o Final Fantasy VII Remake ou Resident Evil 4 Remake, onde eles mudam coisas na história, na jogabilidade, repensam o jogo em si. E por isso, não se surpreendam por aí se vocês ouvirem as pessoas chamando esse Paper Mario de remaster. Não é, ele é um remake. Porém, isso não quer dizer que eles mudaram apenas os gráficos. A música foi completamente refeita, existem novas opções para facilitar coisas complicadas, o que a gente costuma chamar de melhorias na qualidade de vida, entre outras coisas. No geral, essa versão ela é muito melhor do que a original, porque apenas adiciona melhorias sem tirar as coisas boas que a gente já gostava. E aqui eu quero remover o primeiro elefante branco da sala. O jogo ele tá rodando a 30 frames por segundo. Originalmente o jogo no GameCube rodava a 60 frames por segundo, mas eu não acho
acho que isso é algo que as pessoas perceberiam ou até mesmo se importariam se não tivesse sido dito na internet. Porque esse é um daqueles casos, assim como o Animal Crossing New Horizons, por exemplo, onde os 30 FPS simplesmente não atrapalham, porque o ritmo do jogo não é super acelerado. E a fidelidade visual que a gente ganhou com os efeitos visuais, os reflexos e até mesmo a sensação de papel do jogo foram muito grandes, então ainda considero isso como uma melhoria e não como um detrimento na experiência. Lógico que 60 FPS é sempre melhor, mas se eles tiveram que escolher entre um e outro, nesse caso aqui, a vantagem acabou caindo ali para os visuais mais aprimorados do que para mais frames por segundo. Em relação ao jogo em si, esse é um dos jogos de RPG do Paper Mario, tanto que no Japão ele se chama Paper Mario RPG. E para muitos jogadores esse é o melhor RPG do Mario já feito, fazendo com que parte dos fãs siga pedindo para que o próximo jogo seja mais nesse estilo, o que provavelmente a Nintendo não vai mais fazer, né, uma vez que os jogos mais recentes de Paper Mario, eles foram para um caminho mais de aventura do que de RPG como esse aqui. Se tratando de um RPG, ele utiliza um sistema de RPG simples, na verdade, porque os únicos status que a gente sobe ao passar de level são vida, mana, no caso as flores, né, que são as energias para ataques especiais, e o inventário de insígnias, que são os itens equipáveis que dão ataques novos ou melhoram o nosso ataque e defesa. E note que o único jeito de aumentar a defesa do nosso personagem é com as insígnias. De resto, você aumenta apenas sua vida. Então são sistemas de RPG simples, e o forte do RPG mesmo aqui, ele entra na parte do combate. O combate ele é por turnos, porém é um combate extremamente dinâmico, porque além da estratégia que esse tipo de jogo proporciona, existe também uma mescla de ação e reação, ou seja, você tem que estar esperto porque você vai precisar utilizar os seus reflexos. Cada ataque do jogo exige alguma interatividade, algumas simples como segure o botão até tempo determinado, e outras já são mais complicadas, como apertar um botão surpresa na hora certa. E claro que quanto mais fácil for para executar o ataque, mais fraco ele é e vice-versa. Então cada jogador precisa se autoavaliar para saber qual é o seu nível de habilidade e escolher quais ataques vai equipar, porque um ataque mais difícil de executar, quando é bem executado, ele vai causar bastante dano, mas se ele não for executado bem, talvez seja melhor você equipar um ataque um pouco mais fácil, uma execução boa um pouco mais fácil, para você acertar ele mais consistentemente. Além disso, é preciso pontuar que o combate é por parte do jogador em dupla, sempre tendo o Mario e um dos seus acompanhantes que ele encontra pelo caminho. Cara, esses acompanhantes, eles funcionam de maneiras diferentes e você não sobe o level deles, sendo possível apenas melhorá-los 2 vezes ao longo de toda a campanha. E isso é ótimo, porque torna todos eles muito úteis, ou seja, você não precisa escolher qual vai ser a sua dupla. Eventualmente, algum inimigo vai ser melhor você utilizar um determinado acompanhante, e no fim você vai estar sempre utilizando um pouquinho de cada um. E cara, eu vou entrar na parte da história aqui, mas esses acompanhantes do Mario, eles são muito bons. Talvez o ápice de todos os jogos de Super Mario, em termos de personagens carismáticos que te acompanham na jornada, cara. Falando um pouquinho sobre a história do jogo, ela é sobre a Porta dos 1000 Anos, a Thousand Year Door no caso, né? E existe um grupo de vilões intergalácticos chamados X-Nauts. Eles sequestram a Princesa Peach, por motivos de spoiler, então eu não vou falar aqui pra vocês, e o objetivo deles é abrir essa porta lendária. E claro, o porquê de eles quererem abrir essa porta lendária também é spoiler, então por favor joguem, eu não vou falar aqui pra vocês. E pra isso vai ser necessário coletar as chamadas Crystal Stars, que são como uma chave para essa porta milenar e que estão espalhadas pelas cidades e regiões ao redor de Rogueport, que é a nossa cidade base e é onde fica essa Porta dos 1000 Anos. Então resumindo, cada capítulo do jogo é o Mario indo para alguma região diferente para poder coletar essas Crystal Stars numa espécie de corrida para ver quem consegue coletar primeiro, o Mario ou os vilões. Inclusive o Bowser, ele também entra nessa corrida porque não foi ele que sequestrou a Peach dessa vez, né? Mas ele tá sempre atrasado, coitado, e são situações muito engraçadas onde o Bowser se envolve nesse jogo. Aliás, se você tá achando que cada um dos capítulos vai ser cíclico e vai ser meio chato, porque sempre repete a mesma coisa, não. Pode esperar sempre uma surpresa diferente, algum jogo te surpreendendo de alguma forma em cada um dos capítulos, o que faz tudo ser sempre muito divertido do início ao fim da jornada. E por fim, cara, claro, sendo um jogo de Paper Mario, os desenvolvedores eles abusam dessa estética de papel para poder criar os cenários, os personagens e cenas marcantes. Aquele show de criatividade típica da série Paper Mario, cara. Então, tanto a premissa de gameplay quanto a história, elas fazem parecer que o jogo é de um certo nível bom. Mas indo além da ficha técnica, tá na hora de eu contar pra vocês por que esse jogo foi especial na época do seu lançamento e por que ele é realmente extremamente valioso até hoje em dia.
O motivo de falarem tão bem de Paper Mario The Thousand Year Door não é apenas porque os seus sistemas de RPG são inteligentes e divertidos, a história dele é muito maneira, ele é muito criativo, e a escrita do jogo, que infelizmente não está em português, mas os diálogos, os personagens e mundos são muito bons. E isso eu digo tanto antes quanto agora, sabe? Sendo Intelligent Systems a desenvolvedora de Fire Emblem, que é um dos principais RPGs da história da Nintendo, deixar na mão deles um RPG do Mario foi e segue sendo uma ótima escolha. Resumindo, esse é um jogo de RPG feito por quem manja de fazer RPG. E a experiência desse estúdio se mostra presente em um dos aspectos mais importantes dos RPGs, que é a sua história. Eu não meço palavras para dizer que talvez seja uma das histórias mais legais de todo o reino dos cogumelos e dos jogos de Super Mario. Ela supera tudo o que você espera num jogo do Mario, tanto do universo quanto os diálogos, que eu já falei para vocês que são ótimos, são muito bem humorados no geral e contam muito bem o seu enredo, e o enredo particular dos seus personagens também, rendendo os momentos mais sérios até, tem uns momentos bem profundos. E não apenas da história do Mario, cara, mas o Luigi também tá passando pela sua própria jornada, e quando você conversa com ele ali dentro do jogo, sempre tem momentos hilários e coisas muito legais que desenvolvem a personalidade do Luigi e também dos companions que acompanham o Luigi na jornada dele. Então sempre falem com o Luigi, sério. É curioso que de certa forma o jogo ele utiliza o cartunesco para amenizar coisas mais pesadas como culpa, aceitação, luto, todos temas que o jogo acaba tratando, e de forma leve, mas para bom entendedor, você consegue perceber a profundidade das coisas, sabe? Como num bom filme da Disney, que pode ser apreciado por crianças, mas que tem temas mais profundos também para os adultos poderem perceber a dimensão do que está sendo exposto. Inclusive, eu acho que muitos adultos vão regalar os olhos e dizer: caramba, eu não esperava por isso em um jogo do Mario. Os personagens também têm um ponto extremamente forte nesse jogo, e isso não só para a franquia do Super Mario, mas como um todo mesmo. É sério, o jogo ele simplesmente não para de te apresentar personagens marcantes. E eu vou repetir isso mais uma vez aqui nessa análise porque é um dos pontos mais importantes desse jogo. Ele não para de te apresentar personagens marcantes. Seja um dos acompanhantes que ficam na sua party, ou sejam NPCs comuns e até mesmo os chefes. É tipo chuva de personagem bom do começo ao fim, e uma consistência inacreditável em cada capítulo que se passa em uma região diferente. Essas regiões, elas também são ótimas. Cada uma delas tem uma história própria e relativamente bem desenvolvida para um mero capítulo do jogo. É quase como se esse jogo fosse, na verdade, um compilado de vários jogos curtinhos. Você chega na nova cidade, conhece personagens nativos dali, entende o plot daquele local, desenvolve ele, quase sempre tem ali alguma reviravolta e termina solucionando o problema da população. Então é uma história boa, com uma chuva de personagens bons distribuídos em ótimos capítulos, cada qual com a sua população diferente e um arco próprio completo. Um jogo satisfatório, sabe? E esses arcos, eles são diferentes entre si. Eu quero usar exemplos fictícios porque eu não quero dar spoilers e eu quero que cada um de vocês aproveite esse jogo por conta própria. Mas é tipo, a cidade 1 tem uma maldição que ninguém dorme, e aí na cidade 2 você tem que vencer uma Olimpíada, e na cidade 3 você é um diretor de cinema. Sei lá, tá ligado? É muito diversificado e criativo. A forma com que o jogo utiliza e reinventa os personagens da série Mario, as caveiras, os Goombas, as tartarugas, é absurda, cara. E a construção desse mundo também é absurda, tanto que, ó, pode ser meio polêmico o que eu vou falar agora, mas se você achar alguém que nunca jogou nada de Mario e você der nessa pessoa na mão dela Paper Mario The Thousand Year Door e depois um Super Mario Bros. Wonder ou até mesmo um Super Mario 3D World, talvez essa pessoa pode acabar saindo achando que Paper Mario The Thousand Year Door é o jogo principal e os outros de plataforma é que são na verdade os spin-offs de Mario, tá ligado? Assim, não levem ao pé da letra. O que eu quero dizer com isso é que esse jogo ele te mostra um desenvolvimento incrível para um universo muito conhecido e já amado, meio que um potencial que você não sabia que estava lá, sabe? E esse fator é muito forte na série Paper Mario como um todo. Esse ótimo enredo em um jogo de 2004 ainda hoje brilha, porque muitos amam o universo de Mario, mas sabem que nos outros jogos de Nintendo Switch são bem pouco aproveitados, principalmente em termos de construção daquele mundo, sabe? E nesse sentido, o Super Mario Odyssey, pra quem conhece, é o que mais faz alguma coisa, e mesmo ele nem se compara ao que Paper Mario The Thousand Year Door entrega pra gente. E é por isso que, se você é fã desse universo, você tem que jogar esse jogo, porque ele vai te dar algo que talvez você sempre quis
que é uma história bem desenvolvida. Claro, algo já visto no outro Paper Mario do Nintendo Switch, que é Paper Mario The Origami King, que é um jogo bem diferente, mas que eu amo também. Mas nesse aqui, cara, em Thousand Year Door, ele é feito de um jeito extra especial. Sabe quando tudo tá nos eixos? Não é à toa que esse jogo é tão querido. Outra coisa que talvez você busque em um Mario e você encontre aqui é uma boa relação de dificuldade. Exatamente, estou falando de dificuldade em um jogo do Mario. Ou melhor, recompensa pela sua habilidade, eu acho que é uma forma mais precisa de descrever. A gente tá vivendo numa época onde os jogos, eles estão em geral cada vez mais fáceis, né? E Mario tem seguido nessa tendência também. Mas sendo um jogo de 20 anos atrás, em The Thousand Year Door, a gente não tem um jogo difícil, só que ele exige sim que você administre bem os recursos, como itens, a sua mana, o seu HP. Não dá pra simplesmente desligar o cérebro nesse jogo. E mais do que isso, ele sabe recompensar o jogador que treina os movimentos mais exigentes, principalmente na defesa, porque executando uma guarda perfeita, não apenas você não leva dano, como você causa dano no seu inimigo. Então, os mais corajosos podem se arriscar tentando essa guarda perfeita e conseguindo fazer uma, claro, é muito mais satisfatório. Em termos de arte, cara, tanto visual quanto sonora, é quando o fator remake entra e brilha. Visualmente falando, ele é um jogo muito bonito, cara. Ele não é tão bonito quanto Paper Mario The Origami King, que é um jogo que também está no Nintendo Switch, tá? E que por ser um jogo novo e atual, ele tem cidades maiores e mais detalhadas. Então assim, no geral o Origami King é mais bonito, mas só por causa disso mesmo. Agora, quando se trata de iluminação, ela é impressionante aqui em The Thousand Year Door e brilha até mais do que no Origami King. Eles deram um tapa geral nos cenários também em The Thousand Year Door, porque é tudo muito bem feito e agradável aos olhos. Agora, falando em termos de música, cara, isso também. Você pode esperar por coisa boa ao longo de todo o jogo. Assim, o original, ele continua tendo seu charme, claro, mas os caras, eles simplesmente mandaram muito bem nos novos arranjos musicais, dando uma cara mais de instrumentos reais, sabe? E assim aproveitando bem melhor os instrumentos de banda mesmo. Ouça só a diferença do tema do Bowser nos dois jogos. Bom demais, né, cara? O trabalho que eles tiveram aqui foi simplesmente fantástico, mas se você prefere o antigo, não se preocupa porque tem uma insígnia no jogo que te permite ouvir a trilha sonora antiga se você preferir assim. Todos esses elogios que eu tô falando, eles são fora da curva, mas o básico, que são os puzzles, o level design e como eles utilizam os poderes de papel do Super Mario, tudo tá aqui, ó, no seu lugar, feito de forma muito boa. Mas, aqui vai o primeiro alerta pra vocês, embora esteja tudo no seu lugarzinho, tem algo sim que mesmo eles melhorando nessa versão, ainda pode parecer datado. E essas coisas ficam principalmente no design do jogo, que às vezes faz você ficar perdido no mapa. E eu vou entrar em detalhes sobre isso já já. Mas a última coisa que eu quero falar pra vocês em termos de elogio é algo que geralmente se espera que seja ruim quando a gente tá falando de um jogo que é um remake de 1 para 1 de um game de 20 anos atrás, né? E esse é o seu custo-benefício. Esses anos a gente tem visto vários remakes e remasterizações e a gente tem sido muito honestos com vocês aqui, dizendo que eles são jogos legais, que eles valem pela curiosidade ou pros fãs dos jogos originais, mas que no geral eles não valem o preço cobrado por terem um escopo reduzido e baixa duração no geral. Falamos isso pra vocês de vários jogos da Nintendo, inclusive esse ano várias das análises dos lançamentos que a gente teve da Nintendo, esse foi um ponto que peguei bastante, cara, e ano passado também. Mas felizmente eu posso dizer pra vocês que esse não é o caso de Paper Mario The Thousand Year Door. Amigos, eu sei que R$300 é um valor muito alto, mas dado que esse é o valor dos jogos atuais, quando você compara com outros lançamentos que têm esse mesmo valor, eu devo dizer que esse sim é um jogo que se sobressai quando se trata de custo-benefício. E se você paga esse valor em outros lançamentos, cara, esse vai ser um jogo que vai valer a pena você pagar, principalmente se você utilizar um daqueles Game Vouchers, né, da Nintendo, que tem um tutorial aqui, inclusive, no canal, tá? Aí esse jogo vai sair no seu lançamento por R$250. A versão digital, no caso, né? Eu digo isso porque esse jogo não só ainda é muito bom, ele é acima da média mesmo, como ele também tem uma duração ótima. O jogo ele dura em torno ali de 30 a 35 horas, até mesmo 50 horas para quem não tiver pressa, para quem gostar de upar nível, ou mesmo para as pessoas que tiverem um pouco mais de dificuldade com o jogo. Então a duração dele é muito boa. Dito todos esses elogios, agora sim a gente vai entrar na parte dos alertas aqui para vocês e falar das coisas que podem desanimar alguns jogadores. Então prestem atenção. Bora
focar essa sessão aqui só no problema e eu quero começar com uma parte mais óbvia e menos divisiva também, que é a falta do português no jogo, cara. Pô, Nintendo, por que não pega e lança esse remake em português pra gente? Cara, é um jogo tão especial, meu Deus do céu, como eu queria que mais pessoas entendessem e pudessem rir e se divertir com as nuances tão divertidas do diálogo desse jogo, cara, sério. É mais uma daquelas penas que a gente fica tipo, ai, que desperdício. Se você não entende inglês, você perde boa parte da graça do jogo se você não entender os diálogos. Afinal, eu fiquei elogiando aqui mó tempão a história do game, mas não é só isso, nesse jogo é até um pouco difícil de progredir sem você entender o que tá escrito em inglês ou em espanhol, porque o jogo tá em espanhol também, tá? Isso porque a progressão do jogo, ela não é totalmente linear, não é de mão beijada, e inclusive tem muitos enigmas no jogo, então você precisa entender bem para você poder jogar se você não quiser consultar um guia na internet. E aí eu sei que algumas pessoas vão dizer, ah, Coelho, para de ser Nutella, para de ser não sei o que. Mas cara, não é isso. A progressão e a exploração desse jogo, ela é ruga nesse remake sim. É o que denuncia que não é um jogo novo, porque ele tem aquele jeito antigo de progredir, sabe? E que alguns não gostam nos dias de hoje, que é o famoso rodar em círculos. O jogo ele não tem fast travel, exceto por uma área nova nesse remake que te permite ir para as regiões em uma sala de canos, mas só dá para usar indo nessa sala e ir para um lugar específico da região. Já ao longo dela, não tem jeito, cara, você vai ter que andar e andar e andar. É uma coisa nova nessa sala que já existia no jogo antigo, mas que facilita o fast travel, mas que não deixa ele totalmente conveniente como a gente está acostumado hoje em dia. Seja por limitação de hardware ou por estilo da época, muito da exploração desse jogo é baseada em, bom, vai lá, e agora que você já foi, você volta tudo, bacana, agora você pode retornar lá pro outro lado que agora sim abriu uma sala nova. Então se vira aí e encontra. E os inimigos em cada região, eles não voltam de imediato, então vai ter aquele momento que você vai ficar só andando, sem muita coisa acontecendo, enquanto você encontra qual é o seu próximo destino. O auge disso é um capítulo onde eu não vou falar no jogo, mas onde basicamente tem um conjunto de, entre aspas, moradias. Falando desse jeito porque eu não quero dar spoiler. E aí o plot dessa região é tipo, vai lá e fala com a casa número 8. E aí você vai lá e beleza, fala aí agora com o cara da casa 3, e aí você recebe um item, e aí entrega na casa 7, tipo 8, depois 3, depois 7, todas meio propositalmente distantes uma das outras. Não é algo que acontece ao longo do jogo inteiro, mas é algo que você percebe que incomoda um pouquinho, um design meio antigo. E por fim, algo que também não é mais comum hoje em dia, mas que eles colocaram uma ajuda e melhoraram, né, nesse remake, é a coisa do, meu Deus, e agora? Pra onde é que eu tenho que ir? Como eu acabei mencionando pra vocês. O jogo ele não progride de forma linear, então você tem que estar atento aos diálogos, porque o NPC ele vai te dizer de uma forma não muito mastigada, meio enigmática, qual que deve ser o próximo passo. E isso pode render sim alguns momentos de você ficar perdido achando que era pra ir pra um lado, mas tem que ir pro outro. Mas felizmente eles incluíram uma melhoria que é um sistema de dicas aqui no Paper Mario The Thousand Year Door de Nintendo Switch, onde o jogo sempre te relembra, geralmente com outras palavras até, qual é o seu próximo objetivo. Mas aí o pessoal que tem uma aversão ao sistema de dicas pode não querer utilizar isso, e a galera que tem fobia a ficar perdido em jogo pode sim se irritar em alguns momentos específicos e recorrer a uma gameplay, por exemplo. Eu sei que esse último ponto que eu falei aqui pra vocês não é exatamente um defeito pra todos os jogadores. Alguns até preferem jogos assim que não te dão de mão beijada onde você tem que ir, e você tem que, tipo, entender, conversando com os personagens e por conta própria descobrir qual é o seu próximo destino. Mas é importante eu pontuar, porque não é todo mundo que é assim, especialmente pra quem tá acostumado com os Paper Marios mais recentes, que é uma aventura um pouco mais direta, né? E vocês precisam saber, pelo menos, dessa característica do jogo, tá? E por fim, eu preciso mencionar de uma forma um pouco mais enfática dessa vez, que o jogo ele tá rodando a 30 frames por segundo, enquanto o original rodava a 60, ou seja, ele é menos fluido do que o jogo original, mas assim, como eu falei, ele não é menos graficamente bonito, cara. Esse remake é um remake que eles refizeram o jogo inteiro, incluindo as animações dos personagens. Então, eles refizeram de uma forma que ficou fluido pra poder rodar em 30 frames por segundo também. É um ponto que é importante citar, mas você não deve notar nada, sabe? É diferente de um port de um jogo que ele foi feito pra ser em 60 frames por segundo e eles capam pra 30, e aí você percebe a falta de fluidez. Aqui não. Aqui você tem um jogo feito pra 30 frames por segundo que funciona muito bem assim. Eu entendo que foi uma escolha do estúdio, eles deixaram a fluidez um pouco menor talvez, mas eles melhoraram muito os gráficos. Então talvez um modo de escolha entre performance e visual fosse algo interessante. Afinal, para os jogadores que querem dominar a guarda perfeita, 60 frames por segundo seria muito bom, sem dúvidas. Mas a parte boa é que é só isso mesmo que tem para dizer de coisas ruins desse jogo, cara. Eu acho que vai ser difícil até em outras análises vocês encontrarem outras pessoas se incomodando com mais do que isso. Então eu acho que nesse sentido os pontos negativos até podem ser um ponto positivo para você que não se incomodou com nada disso que eu falei. Paper
Paper Mario The Thousand Year Door é um jogo absolutamente incrível. Ele já era elite no GameCube e não apenas muitos dos seus elementos ainda são bons até hoje e envelheceram muito bem, como alguns elementos até envelheceram melhor do que na época, como a dificuldade e a historinha nos jogos de Super Mario. Porque ambos foram muito simplificados ao longo do tempo na tendência atual e esse jogo resgata o jeito mais, entre aspas, raiz dos videogames, que pro meu gosto pessoal, cara, se encaixou muito bem. Embora ele tenha sim alguns problemas, como a falta do português e a exploração muito baseada em caminhadas desnecessariamente extensas, e isso mostre a sua idade no geral, como eu falei, são poucos contras para muitos prós. Não é exagero dizer que esse jogo é um dos melhores jogos do Super Mario em geral, não apenas do Nintendo Switch, mas como da história da Nintendo mesmo. Na lista de remakes ou remasterizações, esse aqui tá no topo, ao lado de alguns jogos como Metroid Prime Remastered e Zelda Link's Awakening. É um lançamento simplesmente imperdível para todos os donos de Nintendo Switch. E até agora é disparado o melhor exclusivo de 2024. Se você vai comprar um novo jogo da Nintendo, se você vai gastar um dos vouchers que tá ali na sua conta, opte por esse aqui. É um daqueles jogos raros que você sente que a equipe de desenvolvimento jogou 10 dados e todos eles caíram no mesmo número e eles acertaram em tudo. Tudo tá no seu lugar, funcionando muito bem e o resultado final é impressionante e absolutamente marcante e apaixonante. E é por essas e por outras que a nota técnica da equipe Coelho no Japão para Paper Mario The Thousand Year Door no Nintendo Switch é nota 9 de 10, muito merecido, e a tier dele é um tier S+, o que significa que esse aqui é um elite do console, não apenas entre os melhores jogos que lançaram esse ano, mas entre os melhores jogos disponíveis para jogar no Nintendo Switch. E não poderia ser menos, afinal, concluindo o nosso veredito aqui sobre o jogo, Paper Mario The Thousand Year Door Remake é um dos jogos Nintendo que te fazem lembrar por que você ama os videogames e por que você ama especialmente o trabalho genial de game design que os estúdios dessa empresa faz. Essa, meus amigos, foi a nossa análise de Paper Mario The Thousand Year Door para Nintendo Switch. Eu espero que vocês tenham gostado aqui. Se vocês curtiram, não se esquece de deixar o likezão aqui no vídeo. Não se esquece que tem um bônus também no final do vídeo, porque o seu like é o seu superpoder, cara, para fazer esse vídeo chegar até mais pessoas. Esse game é muito especial para mim e eu amei, cara, ter tido a experiência de jogar ele novamente no Nintendo Switch. E eu quero agradecer a Nintendo por ter me permitido jogar antecipadamente aqui para vocês. Eu quase morri de vontade de soltar, nem que seja uma dicasinha nas redes sociais que eu tava jogando, mas não, a gente não pode fazer nada disso em questão de respeito, e é um alívio finalmente estar podendo trazer essa análise aqui pra vocês, galera. Se você curte Nintendo, cara, se inscreve aqui no canal que você vai ter um conteúdo maravilhoso toda vez que tiver um novo lançamento, e eu vou poder te ajudar a tirar o melhor proveito do seu videogame, seja te fazendo os alertas dos jogos que eu acho que não vale a pena, e te avisando também desses que realmente merecem uma chance. Recomendo você ativar o sininho de notificações também, porque tem vídeos todos os dias aqui no canal, seja dos lançamentos, das promoções, seja das notícias, dos guias, e também dos vídeos nos aprofundando nos assuntos interessantes. Então deixa o sininho de notificações ativados aí pra vocês não perderem, tá bom? Lembrando, galera, que aqui na descrição tem um link da TK14 Games. Se vocês forem pegar a pré-venda desse jogo, eles têm entregado no Day One, ou seja, no dia do seu lançamento, a maioria dos que fizeram a pré-venda antecipadamente. Então, eles já me avisaram também que eles vão ter poucas unidades desse aqui. Já recomendo vocês garantirem a mídia física desse aqui agora mesmo. O linkzinho deles está aqui na descrição, tá bom? Na descrição eu deixo também os links, cara, dos grupos de promoção, onde eu já tinha avisado pra vocês do cupom que vocês podem aproveitar da TK14 Games. Eu aviso sempre vocês quando tem promoções de outros jogos também. Tem lá no Instagram, no Telegram, no WhatsApp. Entre em um desses grupos. É muito importante que você, como jogador, esteja em um desses grupos para eu poder te ajudar a fazer as melhores compras sem precisar pagar mais caro. Os links estão aqui na descrição, ou você pode entrar lá em nintendobarato.com.br, que é onde você consegue encontrar onde que tá mais barato para poder comprar os jogos. E lá tem um link também para facilitar para vocês, tá bom? Quem quiser trocar uma ideia ou falar comigo, me mandar uma DM, fala comigo nas redes sociais, é @RodrigoCoelhoC, lá no Twitter, no TikTok e também no Instagram. Vem trocar uma ideia comigo, @RodrigoCoelhoC lá nas redes sociais, tá bom? E como eu sempre digo, galera, o mais importante de tudo é sejam gentis com as pessoas. É isso que faz essa comunidade aqui no canal Coelho no Japão ser tão bacana. Então seja gentil aí com a galera que tem dúvida aí nos comentários. Comenta a sua opinião sobre esse jogo também pra poder ajudar mais pessoas. E mais uma vez, se você não tá inscrito, já se inscreve aí no canal, tá bom? Agora eu vou deixando com vocês com o bônus aqui no final do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Nos vemos no próximo vídeo, meus amigos. Um tapa na pata do coelho pra dar sorte e até a próxima. Valeu! Eu quero mostrar pro pessoal isso aqui que a gente tava conversando agora, que o Japão inteiro tá nessa campanha do Paper Mario. Eu adoro que chama Paper Mario RPG, né? Não é Paper Mario The Thousand Year Door.
E tá muito bonitinho, tipo, todos os destaques que eles colocaram aqui, tipo, dá pra ver os personagens de papel mesmo. E eles têm uns panfletinhos, cara, que é isso que me pega, a gente tava conversando aqui, né? Que é tão bem feitinho o jeito que eles fazem, que você fica com vontade de comprar na pré-venda na hora, né, na loja. Detalhezinho, tipo, o corte do personagem no papel. Não é uma grande produção, mas é muito fofo. É bem feito, cara, olha lá, o panfletinho. Aí eu quero levar pra casa esse panfletinho, já quero levar o jogo. E o jogo tá muito bonito, cara. Você tem visto os trailers? Não, tenho. Cara, tenho medo. Tá surreal. Meu bolso tem medo. Ah, entendi. Tá. Bolso tem medo. Você vai sair daqui com o Paper Mario debaixo do braço, certeza. Não tenho a menor dúvida disso. E aqui atrás também, ó. Se liga. A gente tem que tirar uma foto pra mandar pro pessoal, hein? Aqui, o painelzinho. Paper Mario RPG. Olha que belezinha. Sabe o que é, Alba? Deixa eu te falar. É que esse é meu xodó, cara. Esse jogo é minha perdição. Deixa eu contar uma coisa. Não, você não vai falar mal do meu GameCubezinho pra Paper Mario. Meu amigo, meu principal problema com esse jogo, é o fato de que eu consegui o cabo vídeo componente pro meu GameCube. Então eu não quero jogar o remake. Entendi. Eu quero pegar o Thousand Year Door. Você quer jogar em 60 FPS no seu GameCube, porque ele roda 30 no Switch. Nem sabia, mas jogar no meu GameCube com o meu Wavebird. Mas, pô, aí é truzeira. Mas no Switch ele tá com os efeitos visuais, né? O papel tá mais papel, pô.